Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao canal Resumão das Novelas. E está começando mais um Fofocando com a Chica. Chica, você tá aí? Oi, minha gente. Oi, Chica. Chica, o que a gente vai ter hoje? Esse capítulo tá recheado de vitórias, reviravoltas e declarações bombásticas. Tem romance reacendendo, plano de salvação funcionando e bomba explodindo no colo do Juliano. Então hoje a gente vai ter fofoca das boas. Sim, a Chica vai pirar com esse tanto de fofoca de primeira linha. Então bora começar falando as fofocas que vai acontecer nesse último capítulo que vai fechar a semana. Vamos começar aqui já falando do Gente Fina, né? Então nesse capítulo vamos fazer o desfecho do que vai acontecer com Gente Fina. Então vocês lembram, vamos recapitular um pouco. Então a gente teve aí a Verinha e o Sebastião que receberam intimação, fizeram o protesto, que saiu em todos os jornais, e nisso a Amália acabou se envolvendo, falando que o Gente Fina salvou a família dela, tudo. Então o que aconteceu? Nesse final, esse vai ser o desfecho de toda a história que está em volta do Gente Fina, que a Amália ela vai arrumar uma maneira de salvar o Gente Fina. Isso não é divulgado, mas ela encontra alguma forma de salvar a desapropriação e ela consegue, e daí é só alegria, né? O Gente Fina é salvo e todos ali comemoram. E provavelmente a Verinha vai fazer uma festa de comemoração, né? Vai tocar um sambinha lá no Gente Fina para o pessoal comemorar a vitória de não desapropriarem o Gente Fina. Que bom que eles conseguiram recuperar o Gente Fina, não é mesmo? Sim, mas isso a gente já sabia que ia acontecer, né? Eu imaginava que não ia acontecer nenhuma desapropriação, é só aquelas tramas da novela que tem que acontecer. Tanto que o arco dessa trama durou só uma semana. Começou na segunda e vai acabar agora no sábado. Então esse foi um ciclo que se fecha sobre toda a história do Gente Fina. Vamos começar então agora falando por um tema que teve essa semana aqui, né? Que começou com um assunto que resultou em outro, né? Que é a gravidez da Celeste. Que ela começa com o Nelson endividado e o Raimundo pagando essa dívida e termina com a Celeste grávida do Edu. E com os dois sendo proibidos de namorar. Né, porque o Raimundo proíbe os dois de namorar novamente. E se vocês lembram do último Fofocando, a gente falou que a Celeste acaba tendo um desmaio e o Edu se desespera. E logo depois disso, que é o que vai acontecer nesse capítulo, o Edu ele vai afirmar para a Celeste que ele fala que eles precisam informar as mães. Eles são os menores dos problemas dele, não é mesmo? Sim. Esses são os menores dos problemas. As duas, elas não são pessoas que vão julgar tanto. Elas vão ficar desesperadas, óbvio, né? A cena vai ser tão engraçada quanto foi a cena que as duas descobriram que os dois tinham dado as suas escapulidas. A cara que a Anitta faz pra Lígia, que parece que tá apertada para ir no banheiro, e a Lígia fica abismada, é muito engraçada. Eu rachei de rir quando eu vi as duas. E eu acho que vai acontecer algo parecido, né? As duas vão vir aqui dar uma olhada, tipo, ferrou, e agora o que a gente faz? E eu quero ver o que vai acontecer quando o Raimundo souber de tudo isso. Então o arco vai se fechar essa semana, né? Que, bem dizer, não vai se fechar o arco, né? Vai ter toda a história ainda da gravidez da Celeste. Mas aí termina com o Edu falando que eles precisam conversar com a Lígia e com a Anitta, para elas, querendo ou não, ajudarem eles em toda essa situação. Eles não podem ficar escondendo a gravidez da Celeste assim, né, para a família. Uma outra coisa também que vai acontecer, que essa é simples, mas é só uma reafirmação, né, que é o que vai acontecer. Então todo mundo sabe que a Yolanda está grávida também, e o Ulisses fala que vai casar, e até a Yolanda, no começo da semana, ela fala que ela hesita, né, de casar, porque nunca ninguém deu um bife para ela, né? Ela é mulher suficiente para criar sozinha um filho. A única questão é por ela ser mulher solteira, ainda mais naquela época que é passada a novela. Então o que vai acontecer nesse capítulo, final da semana, é o Ulisses falando para Glorinha que ele ainda a ama. Egon, quero só ver como será o desfecho desse casal.
Então, vamos ver, né? Tá na dúvida o que vai acontecer com esse casal, porque que o Ulisses ama a Glorinha a gente sabe. Só que tem essa questão dele casar com a Yolanda, mas a Yolanda hesita. Então, não sei o que pode acontecer. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o Ulisses ele vai casar com a Yolanda ou não? Ou a Yolanda não vai aceitar e os dois simplesmente vão criar e a Yolanda meio que vai assumir sendo mãe solteira ali para cala-te boca, não fofocar dela, né? Que certeza que as cala-te boca elas vão cair matando em cima. Eu estou esperando as duas no telefone conversando uma com a outra. Ah, você viu que a Yolanda tá grávida solteira? Eu tô até vendo, né? Eu acho que vai terminar desse jeito, né? Os dois. Mas e vocês? O que vocês acham que vai acontecer? Deixa aqui embaixo nos comentários qual a teoria de vocês que a gente quer saber. Vamos para a próxima agora. A próxima, a gente vai falar um pouco do Carlito e do Érico. Vocês devem se lembrar que em alguns capítulos passados a gente comentou que teve toda aquela questão dos dois meio que dando se reconciliando, aquele relacionamento de pai e filho. E daí o Carlito até falou pro Érico fazer aquela turnê que o Alfredo propôs para ele fazer os shows deles como Verônica Cunha. E parece que a turnê está sendo um sucesso. E tanto que o Carlito e o Érico, eles comemoram todo esse sucesso que o pai fez. Que bom que pai e filho se reconciliaram, não é mesmo? Sim, Chica, ainda bem que eles se reconciliaram, né? É igual você já tinha falado, que tinha que se reconciliar mais rápido mesmo, se demorasse mais, porque eu achei que poderia demorar mais. Aí igual a Chica comentou, pode ficar muito maçante se demorasse muito essa reconciliação deles. Então vai acabar com os dois comemorando aí o sucesso do Érico. Agora vamos para a próxima e última que vai fechar a semana. Olhem só o que vai acontecer nesse último capítulo. Vocês lembram de toda a armadilha que o Juliano e a Zélia armaram contra a Maristela, né? Então, vocês lembram a última coisa que aconteceu, que foi a Maristela ficando desesperada porque ela assinou um documento e ela assinou achando que ela estava confusa, mas realmente ela estava confusa, mas por causa da troca dos remédios, e quem fez isso foi o próprio filho, com a Zélia. Olha só, o Juliano e a Zélia, eles fazem a Maristela ela passar por uma avaliação médica. E depois dessa avaliação médica, a Maristela é interditada judicialmente para não ficar mais na fábrica. Gente, e não é que eles conseguiram? Exatamente, Chica. Eles conseguiram arrancar a Maristela, mas olha a forma que eles arrancaram a Maristela. Fez a mãe assinar um negócio para prejudicar a fábrica e ainda fez ela passar por uma avaliação médica onde ela foi interditada judicialmente. Gente, essa família é tipo assim, é o esgoto do esgoto, né? Meu Deus do céu, como pode? Como pode? Mas isso não é o final, não acabou, porque agora vai vir um plot, mas um plot que vocês não têm noção, porque o que vai acontecer? Que quando a Maristela é interditada judicialmente, o Basílio simplesmente vai aparecer e ele vai revelar que ele casou com a Maristela. Exatamente isso. Ele casou com a Maristela e ele simplesmente fala que a partir de agora ele vai responder pela Maristela sobre as questões da fábrica. Que babado! Tô passada na manteiga de garrafa. Você tá passada na manteiga de garrafa, né? Eu confesso que por esse plot eu não esperava que o Basílio ia fazer. Eu lembro que uma cena de algum tempo atrás ele pegou, até quando ele tirou aquela secretária, não sei se vocês lembram, pra Zélia ocupar o lugar, ele pegou e falou assim, o dia que eu for presidente dessa empresa eu até volto a contratar a senhora, né? Ele falando com ele mesmo. E não é que o bendito vai conseguir fazer isso? Eu não imaginava. Quando ele falou isso naquela época, eu falei assim, nossa, mas o que será que ele pode armar para isso acontecer? Nem precisou, porque o Juliano acabou dando de mão beijada para ele, porque ele, mais esperto do que nunca, casou com a Maristela e agora ele vai assumir a presidência. Eu quero ver a cara do Juliano e da Zélia
nessa hora. Nossa, vai ser muito engraçado ver os dois de cara caído. De cara não, de queixo caído mesmo. Vai, pá, ferrou. E agora? Mas é isso que a gente tinha que passar. Esse vai ser o fechamento do arco da semana e vamos ver como vai ser as próximas desenrolares dessa novela, porque tem muita coisa ainda para acontecer, muita trama para desenrolar. Vamos ver, espero que ela não fique maçante, espero que ela continue dando esses plots, porque esses plots é muito legal. A novela é boa, a novela que faz isso, dá esses plots que você fica assim, oi? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para aquela pessoa que adora saber o que está acontecendo nas novelas, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, né, Chica? Então é isso. Um beijão da Chica, minha gente. E até o próximo Fofocando, porque aqui a gente fala de novela do jeitinho que você ama. Exatamente, aqui a gente fala de novela do jeitinho que você gosta. Então, tchau, gente, e até a próxima.